Jornalista perguntava, Felipe Siqueira do GE. Boa noite, Felipe. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite. Roger, primeiramente é para fazer um balanço desse empate. O Fluminense fez um segundo tempo melhor que o primeiro. O primeiro tempo acabou errando muito. Queria saber se você concorda com essa avaliação. E o que você conseguiu já mudar ali para a equipe melhorar um pouco no segundo tempo, e o que pode mudar para melhorar mais nos próximos jogos? Então, eu vejo que foi um primeiro tempo equilibrado, né? Os números mostram esse equilíbrio. Eu penso que no momento que nós tomamos o gol, talvez nós estivéssemos num melhor momento na partida. Porém a gente estava se equivocando em algumas tentativas de saídas pelo centro do campo, né? O Vasco estava fazendo uma pressão no lateral, nos nossos laterais quando a bola chegava, e a gente em alguns momentos não conseguia construir, devolvendo a bola pro Vasco nos contra-atacar. Com as alternativas de intervalo, com a mexida, colocando o Bial no time, o objetivo era a gente ter uma vitória pessoal pelo lado, levar o nosso time à frente pela velocidade, como aconteceu no segundo tempo, no momento que nós controlamos o gol, a partir do momento que fizemos o gol. No final do jogo, o jogo teve uma característica muito parecida com o último jogo que nós tivemos, em que a gente, ao retomar a bola no ataque, não finalizávamos a jogada e sofremos o contra-ataque, muitas vezes em inferioridade numérica. O que a gente precisa corrigir eu tenho que buscar o equilíbrio, né, defensivo na hora que eu estou atacando. Ou pela troca de sistema, ou pela alteração de característica de alguns jogadores, né? Mas o que eu vejo é que, sobretudo nos momentos mais contundentes, que nós estamos quase dentro da área do adversário, nós estamos um pouco desprotegidos também pelo número de jogadores que nós colocamos à frente da linha da bola. Esse é um equilíbrio que vai precisar ser buscado a partir desse momento. Agora é a vez do Gerson Júnior da Rádio Brasil. Boa noite, Gerson. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal da Flu TV. Boa noite, Roger. Roger, falta menos de um mês para a estreia do Fluminense na Libertadores da América, né? Para muitos é o principal objetivo do ano dentro do mundo. O que a diretoria, né? O que você poderia falar a respeito da possibilidade de chegada de novos jogadores ao Fluminense para a sequência dessa temporada, principalmente porque nós já Libertadores da América? Boa noite, Gerson. A gente tem feito 2 a 3 reuniões por semana. Não é tão fácil as questões de acerto e prospecção de jogadores do mercado. Nós já estamos com os jogadores mapeados e discutindo algumas questões, e algumas delas num estágio relativamente avançado, esperando resposta concreta. Mas o fato é que o mercado está muito agitado. A gente procura pontualmente algumas posições para elevar o nível do nosso time, do nosso elenco, né? Mas o que eu posso dizer de concreto é que nós estamos trabalhando muito para definir algumas questões, para que os reforços cheguem, né? E nós tenhamos esse tempo que você falou hábil para poder trabalhar os jogadores para incorporar o grupo para o Campeonato Estadual e também para a Libertadores, que se inicia daqui a pouco. Agora é a vez de Vitor Lessa, da Rádio Globo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Daniel. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, só para ver que esse jogo ficou bem claro, você, em muitas oportunidades, até em grande parte do jogo, eu acho, tentou pressionar o Vasco lá no campo de defesa, né, uma marcação alta. No segundo tempo deu muito certo, o Vasco ficou completamente perdido, principalmente no início do segundo tempo. O Fluminense poderia até ter feito o gol ali, mas depois, com as mexidas do Vasco, o time acabou, a situação acabou se invertendo, o Vasco acabou tomando conta do jogo. Então eu queria que você falasse o que está faltando, talvez um equilíbrio na hora de fazer esse abate, essa marcação manual, e ao mesmo tempo não desequilibrar a equipe defensivamente. Algo realmente está faltando, um encaixe melhor aí nesse sistema? A gente precisa definir melhor quais serão esses gatilhos de pressão, né, sobretudo, ou eles serão pela
bola ruim, bola mais longa, passes trocados mais longos entre os zagueiros, ou quando ele entrar em corredor lateral, né? Mas, sobretudo, a gente precisa compactar mais o time no sentido do gol adversário quando nós estamos pressionando dentro do campo. E escolher o melhor momento de pressionar, né? Muitas vezes o que aconteceu nessas ocasiões que o Vasco conseguiu sair foi justamente que a gente descolou nossos dois atacantes da linha defensiva para pressionar, né? Só que não escolhemos o melhor momento e subimos com poucos jogadores para dentro do campo, né? À medida que você vai pressionar o adversário, e a pressão ela tem que ser feita e ela não pode ser interrompida, né? Às vezes, quando você afrouxa um pouquinho a pressão dentro do campo de ataque, você está com 6, 7 jogadores pressionando o adversário, se o adversário conseguir sair, a grande chance de ele atacar a sua linha, ela aumenta, porque sobrepôs 6 ou 7 jogadores da linha da pressão. Então, é trabalhar melhor esses momentos, esses gatilhos, né? Ou bola no corredor lateral, ou bola ruim, como eu disse, bola longa, ou bola em determinado jogador, né, que a gente identifique que possa ser pressionado, que vai ter um pouco mais de dificuldade, que isso alterna de jogo para jogo, dependendo da característica do adversário. Mas, sobretudo, é a gente compactar melhor no sentido vertical e horizontal do campo, para que a gente tenha mais jogadores no setor onde a bola está e, por consequência, mais chance de roubar. Agora é a vez do Caio Góes, do UOL. Boa noite, Caio. Boa noite, Roger. Boa noite aos amigos da imprensa, dos presentes e quem está acompanhando o Fio TV. Roger, queria saber de você duas questões. O Fluminense hoje conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola no ataque, principalmente no segundo tempo. Criou alguns espaços, algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir tanto. Faltou um pouco finalizar um pouco mais. Você disse em outra resposta que a falta de finalizações às vezes cedeu até os contra-ataques do Vasco. Eu queria saber se você considera que esse foi um grande erro, a grande coisa ser corrigida no Fluminense. Eu queria te perguntar mais uma coisa sobre os espaços, não só quando o Fluminense sofreu um contra-ataque, mas o Fluminense pareceu que você deu um pouco mais de espaço no meio de campo. Nas transições defensivas, às vezes parecia que o meio de campo estava um pouco mais guarnecido do que o normal, tanto nas atuações como você já no comando, quanto as atuações do ano passado. Porque esse ano pode ser feito para corrigir isso. Obrigado. De nada. Então, são duas questões, né? A primeira, começar pela última. Então, a forma como a gente ataca determina a forma como a gente defende, né? Se eu já tenho dois jogadores à frente, o meio atacante, tem um dos volantes que passa à frente da linha da bola, e se eu tiver os dois laterais em amplitude completa ao mesmo tempo, automaticamente eu vou ter 3 ou 4 jogadores para as transições, é muito pouco. Eu não vou conseguir pressionar o adversário de frente, eu vou acabar correndo na direção do meu gol quando dá perda dessa bola. Então, esse equilíbrio, sobretudo, como eu disse numa resposta anterior, em outro momento agora, né, eu vou ter que encontrar esse equilíbrio, né, ou pela troca do sistema, ou pela troca da característica de algum jogador, para que a gente consiga atacar com um volume bom de jogadores, consiga continuar criando as oportunidades, mas que a gente não sofra, né, contra-ataques como nós estamos sofrendo, em que muitas vezes, o que eu tenho dito para os atletas, nós estamos parecendo que nós estamos fazendo uma briga de rua, né? E nós não podemos ceder para o adversário tantos espaços como nós estamos deixando, que não vai ser a todo momento que o adversário não vai ter êxito num contra-ataque com o maior número de jogadores, né? Caio, tu pode me falar outra pergunta, a primeira que tu mencionasse? Claro. Eu perguntei sobre as finalizações. Você criou as oportunidades, mas não finalizou o jogo. Eu queria saber se você que isso foi o grande erro. Com a mexida, sobretudo de Biel, Kaique, John, né, que são jogadores mais jovens, eles levam para dentro de campo toda a sua espontaneidade, toda a sua irreverência, toda a sua vitalidade, mas também levam naturalmente a ansiedade da juventude, né, que por vezes toma decisões equivocadas nos momentos que poderiam, no momento do drible às vezes é um passe, no momento do passe às vezes é um chute, no momento do chute às vezes é uma segurada de bola quando deveria finalizar, né? Isso é importante a gente dar rodagem para os jogadores
jogadores para eles ir identificando esses momentos, né? O que eu salientei, por exemplo, numa finalização ou numa jogada que o Kaique jogou na frente, né, do zagueiro do Vasco e ainda tentou mais um drible, né, em diagonal para o gol, finaliza a jogada, né, permite que possa haver, mesmo que seja um rebote do goleiro, e permita que um outro jogador na sequência da jogada possa terminar, ou que pelo menos você, ao errar a finalização, você deu um tiro de meta para o adversário, mas não dá um contra-ataque, né? Em alguns momentos as nossas jogadas foram interrompidas, né, pelas decisões erradas na hora de escolhê-las, né, e proporcionamos que o adversário ficar com a bola e nos contra-atacar. Essas decisões só a maturidade vai dar com os ajustes táticos específicos, mas há algo sim a corrigir, né? A menor oportunidade que eu tenha de finalizar, eu tenho que acabar com a jogada, finalizar a gol e proporcionar ao adversário, porque tem uma parte do jogo que a gente diz que é a parte emocional do jogo, né? Não adianta você ficar muito tempo com a bola se você não finaliza o alvo do adversário. Isso dá a segurança e a certeza para o adversário que a sua estratégia está funcionando. Só ficar com a bola, a posse de bola é meio, não pode ser fim para nada. Agora, para encerrar, é a vez de Edgar Marcel de Sá, do TV Globo. Boa noite, Edgar. Boa noite, Roger. Boa noite a todos. Roger, eu pedi para ficar por último, porque minha pergunta não é especificamente sobre o jogo. É uma matéria especial que a gente está fazendo aqui, a gente queria a sua opinião. Nos últimos anos, temos visto uma escassez de centro... Cortou, Edgar. Volta aí. Vamos lá, de novo. Nos últimos anos, temos visto uma escassez de centroavantes brasileiros com grande quantidade de gols na carreira. Hoje o atacante acaba saindo mais da área do que antigamente. O que você acha que mudou na formação dos atletas nos últimos anos? Se o Fred seria um dos últimos 9 assim, desse estilo, né? Já está quase com 400 gols na carreira. Se você acha que o camisa 9 perdeu espaço no futebol brasileiro para outras posições como pontas e meias? Então, na verdade eu penso que a gente está num processo de reconhecimento do futebol brasileiro novamente, né? Porque se nós pararmos para pensar, da década de 80 talvez para baixo, né, os centroavantes não tinham essa estatura toda, não eram tão altos, né, tinham mais mobilidade, e os meias não eram somente meias articuladores, eram meias atacantes. Depois dos centroavantes, eram eles que mais finalizavam o gol e dividiam a artilharia com os centroavantes. Porque, em alguma medida, nós tínhamos 2 jogadores abertos pelos lados, que eram o ponta esquerda e o ponta direita, que faziam a vitória pessoal para a finalização desses jogadores que entravam na área. Centroavante, camisa 10, mais o ponta do lado contrário entrando para finalizar. À medida que eu costumo dizer, Edgar, que eu dei azar na minha fase como jogador, porque na década de 90 os pontas esquerdas já tinham virado meias e a gente passou a jogar com quadrado, mas os pontas direitos, todo domingo eu tinha um para marcar, né? E saíam do campo e entravam do banco, né? Isso fez com que isso não acabou com a necessidade de ter jogadas de amplitude pelo campo. Isso foi substituído pelos laterais, e nós laterais nós temos a habilidade de cruzar a bola, então a gente passou a fazer um cruzamento de maior distância, e houve a necessidade, com uma defesa mais fechada, de gradativamente subir a altura dos centroavantes. Eu vejo que hoje a gente está num processo, como eu disse, de reconhecimento novamente do futebol brasileiro. Nós estamos restabelecendo os pontos de habilidade pelos lados para criar as vitórias pessoais. Nós estamos permitindo que o centroavante tenha mais mobilidade no campo, fazendo com que o 10 deixe de ser apenas um articulador e passe a ser um meio atacante, e empurrando o 8, que sempre foi junto com o meia, entrando para dentro do campo de ataque, volte a fazer isso. Né? Nós tivemos sempre 8 que entravam para dentro do campo de ataque. Eu vejo que isso é um benefício, é uma adaptação e é um processo cíclico, né? em função de determinados momentos do futebol brasileiro e mundial. Agradeço ao Roger, agradeço aos colegas e desejamos uma boa noite a todos. Boa noite.